This is the moment. A paz, meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, eu quero aqui dar a minha opinião, né? Falar um pouco aí, deixar registrado aqui o que eu penso, o que eu acho com relação ao surgimento do anticristo, que eu creio que essa pessoa vai se levantar, irmãos, em algum momento aqui no nosso mundo vai se levantar. É alguém que vai surgir. E a Bíblia deixa isso muito claro, né, irmãos? É um sistema, sim, mas também é alguém que vai governar esse sistema. Entendeu, irmãos? Porque não faria sentido dizer que é só um sistema, mas se não tiver um governante, um líder governando esse sistema, né? Porque a Bíblia deixa claro que o anticristo ele vai exigir adoração. E adoração quem exige é alguém que sente essa necessidade de ser adorado, ou seja, é alguém que pensa, que fala, não é verdade, irmãos? É alguém que vive, que respira, né? Vamos colocar assim. E sistema em si, organização em si não tem vida, né? É só um sistema, então tem que ter o governante. E esse seria o anticristo. Mas o que acontece, irmãos? O que a gente consegue ver, principalmente aqui no YouTube, irmãos, é que tem muita gente que às vezes acaba vendendo a ideia de que parece que é amanhã que vai se levantar o anticristo, irmãos, e não é assim, irmãos, e não é o que a gente está vendo, porque a gente tem que ir deixa eu até pegar aqui, ó, pela Bíblia, pela palavra de Deus, né, irmãos? E o que a Bíblia fala, né? Que o anticristo, né, essa pessoa, esse ser, né, que vai surgir, que vai ser um instrumento de Satanás nesse mundo, ele vai governar, vai ter um sistema onde ninguém compra e vende. Ou seja, que nos dá aquela ideia, irmãos, nos faz entender que vai ser um sistema financeiro mundial unificado, né? Porque tem que ser um sistema que o anticristo vai governar dele, com as características dele, de forma que ninguém vai comprar se não tiver essa marca que é dele. Então isso já nos faz entender o quê? Que o sistema financeiro mundial, irmãos, isso no mundo inteiro, em todos os lugares, o sistema financeiro mundial de fato vai ser unificado em uma só moeda, um só dinheiro, um só meio de se transacionar financeiramente. E a Bíblia deixa clara em Apocalipse: ninguém compra e ninguém vende. Irmãos, e olhando para o cenário que a gente vive hoje, a gente vê isso? Não, irmãos, ainda cada país tem sua moeda. Não é verdade, queridos? A gente aqui do Brasil tem R$1, os americanos ainda tem o dólar, os europeus têm o euro, a China tem o iene, né? O Irã, que está lá em protesto, lá tem o riéis, se não me engano, parece que é até o nome da moeda deles, que é bem parecida com o real. Então assim, irmãos, Israel tem a moeda deles, a Arábia tem a moeda dela, enfim, a África usa lá o dinheiro deles, enfim, irmãos, cada país ainda tem a sua moeda, cada governo tem a sua moeda, queridos, e não foi unificado. Então assim, isso mostra que a coisa ainda está para acontecer, irmãos, e não vai ser amanhã. Não vai ser amanhã, queridos, porque não se unificou ainda. Isso quer dizer que vou colocar aqui uma data. Quer dizer que, por exemplo, até 2030, que para mim, eu creio, irmãos, que para mim 2030 vai ser uma data muito significante, queridos. Para mim 2030, até porque tem a agenda da ONU 2030, né, onde eles vão
falam a respeito de um reset mundial em todos os segmentos da sociedade, né? Financeiro, educacional, enfim. Então vamos colocar aqui até 2030. Isso é impossível de acontecer? Não, pode acontecer. Pode sim acontecer. Mas a gente vê que ainda a coisa está cada um com o seu, irmãos. Não tem nada se movimentando para se fundir numa só moeda, num só sistema, onde as pessoas vão transacionar só por aquele sistema. Ainda não tem isso. Então como é que o anticristo, né, já vai se levantar? Isso primeiro tem que acontecer também. A construção do terceiro templo, para mim, seria um sinal forte, irmãos. E a gente sabe que hoje, por exemplo, Israel não pode construir o terceiro templo, é impossível, senão, meu Deus, imagina todos os muçulmanos do mundo inteiro, né, que professa o Islã, que é representado lá pela mesquita de Al-Aqsa, que está lá no Monte do Templo, que é onde o terceiro templo tem que ser construído, mas por causa de alianças políticas, ele não pode ser construído, porque senão o mundo praticamente acabaria, irmãos, imagina. Isso aí envolveria muitas coisas, queridos, né? E ainda não aconteceu, irmãos, né? Ainda não aconteceu. Tudo bem que tem um instituto do terceiro templo em Israel, tem os preparativos, né? Mas o terceiro templo em si, a construção, a gente ainda não está vendo nenhum movimento para esse lado. A gente não está vendo nenhum movimento politicamente falando, em termos de acordos, né, que esteja movimentando a possibilidade para se construir o terceiro templo. A gente ainda não está ouvindo falar isso aí. E a Bíblia deixa claro, irmãos, que o anticristo, né, Paulo mesmo falou que ele se assentará no templo de Deus. Os judeus ainda têm o templo lá como o templo de Deus, né, para os judeus, né? E arrogará-se para si mesmo como sendo o próprio Deus. Depois ele vai profanar o templo. Então tem que ter o terceiro templo, e vai ter, eu creio que vai. Teve o primeiro templo que Salomão construiu, no tempo em que Deus Pai se manifestava por seus profetas. Teve o segundo templo que foi construído, que já foi no tempo, quando Jesus nasceu já tinha, ou seja, o terceiro templo no templo da manifestação do Filho de Deus. E vai ter sim também o terceiro templo agora, na era da graça, onde o Espírito Santo age. E a Bíblia, irmãos, ela trabalha com a matemática. Pode perceber, a Bíblia é toda matemática, queridos. É toda matemática. Né? Então, e principalmente o número 3, é um número que a gente vê na Bíblia ali em muitas referências envolvendo o número 3. Então, sim, teve o primeiro templo, no tempo dos profetas, quando Deus falava com os profetas. Teve o segundo templo, no tempo de Jesus, ou seja, na manifestação agora do Deus encarnado aqui na terra. E vai ter sim o terceiro templo, no tempo da graça, que é o tempo onde hoje o Espírito Santo ele age nesse mundo. Então vai ter o terceiro templo também, 3, vai ter o terceiro templo, irmãos. Só que a gente ainda não está vendo nenhuma movimentação para o terceiro templo ser construído. Não tem, ninguém não fala em aliança, não fala em construir, ainda não fala em trocas, em negócios. Olha, eu te dou isso pela construção do templo, eu te dou esse território aqui, não tem ainda nada, irmãos, nada, tá frio. Tem um Instituto do Templo, os judeus estão se preparando, mas a parte que é política, né, que os políticos, né, que tem que ser negociações através ali dos países, né, principalmente ali entre os árabes e os judeus, a gente ainda não está vendo nada nesse sentido. Então, assim, irmãos, dizer que o anticristo já vai se manifestar agora, já, queridos, seria se entregar a uma ansiedade, sabe, irmãos, precipitada, queridos, precipitada.
vai sim acontecer. Eu creio que é possível sim de acontecer tudo isso que eu falei, que para mim são os dois sinais fortes. A unificação do dinheiro, que aí vai combinar com o que está lá em Apocalipse 13, onde ele vai exigir que todos recebam a marca dele para comprar ou vender, ou seja, o sistema financeiro. E também o terceiro templo, onde ele vai querer assentar-se e transparecer que ele é o próprio Messias, o próprio Deus. Então isso para mim seria um sinal forte, mas ainda não, a gente vê que são dois sinais, duas coisas, irmãos, que ainda nem se fala, ainda está longe, cada país tem a sua moeda, entende, queridos? Então assim, irmãos, a gente tem que ter o pé no chão, e ter o pé no chão, queridos, é andar com a Bíblia, já que a Bíblia nos mostra, irmãos, de que para o anticristo se manifestar é necessário, irmãos, essas coisas acontecerem, e já que a gente ainda não está vendo isso acontecer, então, irmãos, confiar em Deus. Senhor, eu sei que tudo que está acontecendo, realmente, irmãos, a forma como o Donald Trump está governando os Estados Unidos, querendo dominar aqui as Américas, né? Tudo aí são peças, irmão, do quebra-cabeça que está se movimentando. Deus está trabalhando, a palavra dele está se cumprindo, só que da maneira dele, do jeito dele, ele é perfeito e ele sabe. Não é como a gente. Um dia eu creio, irmãos, que quando a gente estiver na glória, e a gente tiver essa dúvida, né? Se for o caso, a gente tiver essa noção e tiver essa dúvida, eu mesmo gostaria de perguntar pessoalmente para o Senhor, se eu puder, né? Se for possível isso, Senhor, por que as coisas aconteceram assim, Senhor? De forma pausada, por que o Senhor já não foi lá e fez cumprir para acabar tudo? Eu tenho a certeza que da maneira como Ele me mostrar, me explicar, eu vou dar razão para Ele falar, e vou falar assim, Senhor, o Senhor tinha razão. Se fosse do meu jeito, ia sair tudo errado, mas tinha que ser do teu jeito, porque hoje eu entendo, com o entendimento que o Senhor me dá, que o Senhor tinha toda a razão, e Ele é perfeito, irmãos. Só temos que pedir para Ele, queridos, graça. Senhor, só me dá graça, paz no coração, na alma, me dá teu refrigério, teu sossego, para que eu viva nesse mundo na tua presença. Porque uma coisa, irmãos, agora isso eu vou falar para vocês, é fato. A gente pode partir dessa vida de uma hora para outra. Eu estou falando aqui com vocês, talvez amanhã já não esteja mais aqui para fazer vídeo, nem expor meu pensamento, o que eu penso. Ou talvez até você daí do outro lado, a gente não sabe. Isso pode acontecer a qualquer momento. Daqui a 5 minutos, daqui a 5 anos, 10 anos, a gente não sabe. Mas é possível. E isso a gente não domina, irmãos. E isso sim, a gente tem que estar... com isso nós temos que nos preocupar em estar na presença do Senhor. Pedindo graça, Senhor, me sustenta na tua presença. No temor do Senhor, na tua palavra, dentro da tua vontade, cumprindo a tua palavra, Senhor. Me dá a tua graça para que eu não me desvie da tua vontade. Veja bem, da tua vontade, não de um sistema, de uma instituição criada pelo homem. Não, digo da vontade de Deus, que está aqui, ó, registrada na palavra dele. Não em doutrina de homens, mas da vontade do Senhor que está ali, ó. Entendeu, irmãos? É na Bíblia que nós conhecemos de fato a vontade de Deus. Na Bíblia. O que é diferente de doutrinas que o homem cria, que os homens criam. De doutrinas que os homens criam, o mundo está cheio. Amém, irmãos? Então, queridos, é isso aí que eu queria, né, passar para vocês, essa reflexão de que, irmãos, não se ilude não com, de repente, algumas pessoas que, de repente, vocês... gostam de assistir, que são sensacionalistas, entendeu, irmãos? É pé no chão, e os sinais, vamos pelos sinais da Bíblia, já, como é que tá? A moeda está se unificando para dar condição para esse sistema único que o anticristo vai exigir que todos adotem. Já está aí, já está acontecendo? Ainda não. Cada país tem a sua moeda, ninguém fala nada. Ainda estamos por aqui, cada um com o seu dinheiro. Né, irmãos? E o terceiro templo,
né? E isso nem os governantes tocam no assunto. Se começarem a falar, aí a gente já tem que ficar atento, mas sobre isso nem falam ainda, né, irmãos? Então, assim, entregar na mão do Senhor, pedir graça e deixar no tempo de Deus, irmãos. E é lógico, ficar atento, mas que as peças do tabuleiro estão se movendo, pode ter certeza. Como a palavra de Deus diz, que Ele administra as nações, e isso está, irmãos. Amém, queridos? Que esse vídeo te abençoe, que essa reflexão te abençoe. Se você está com alguma ansiedade, um desespero no coração, que essa palavra venha te trazer sobriedade, que nós temos que focar, sim, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. E os sinais que a Bíblia nos apresenta já está acontecendo, aí sim, irmãos, a gente vai ver que está próximo, mas dentro daquilo que a Bíblia fala. E não o que muitas das vezes falam pra gente que nem a Bíblia fala. Amém, queridos? Então vamos nos guiar pela Bíblia Sagrada. Amém, queridos? Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa um like. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. E até a próxima palavra do Senhor para o teu coração, em nome de Jesus.